mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia, como você está? Eu, Lani Nola, falo de Criciúma, Santa Catarina. Hoje nós estamos no segundo dia, no segundo episódio do Devocional Intensa sobre o Evangelho de João. A gente vai estar lendo hoje capítulo 1, no versículo 10 e 11. Vou estar lendo na NAA. Você pode pegar aí o seu caderninho, sua caneta, seu lápis e principalmente a palavra. Ontem nós tivemos uma experiência linda aprendendo um pouquinho mais sobre o verbo, sobre a verdade, sobre a luz, sobre quem Jesus era. E João fala tão lindo, gente? Tão íntimo. Ele fala com propriedade daquilo que ele viveu, que ele vivia ao lado de Jesus. Ele não fala como uma pessoa distante, mas ele fala como alguém que realmente caminhava lado a lado com Jesus. E hoje a gente vai falar um pouquinho. Aqui eu vou ler, então vamos lá, você pode me acompanhar. Tá assim, então lá no 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Gente, isso me traz à memória um videozinho até, ou foi um áudio, eu não lembro, um áudio, eu creio, que eu ouvi outro dia. Era um certo irmão, ele estava contando, que ele foi num culto de domingo e chamou 3 amigos. Vou resumir para vocês para não prolongar muito. Vamos junto, tal, lá na igreja, aquela coisa que a gente, nós falamos ontem sobre ser testemunhas, então a gente convida as pessoas para ir na igreja, aquela coisa toda, e o homem estava mais ou menos assim. Vocês sabem como é que é o crente, O crente, ele converte, ele quer levar todo mundo para a igreja. Então, o que aconteceu? Só que esse amigo, ele já era calejado, ele levou os amigos dele e tal. E quando a gente leva alguém para a igreja, a gente quer que aquele culto pegue fogo. Senhor, pega ele mesmo. A gente às vezes nem presta atenção que a palavra é para nós. A gente, Deus, pega ele, pega o fulano, pega o cicrano, ou é só eu? É bem assim, A gente quer assim que o pastor fale diretamente, que a pessoa receba palavras proféticas, enfim. Então, de repente, ali começou o culto e o pregador, com palavras tão simples, ele começou a criticar aquilo, ele disse assim, meu Deus, e o nível dele de crítica, não tem quando a gente está com um nível de crítica alto e tal, ele começou, você sabe que quando o nível da gente a gente está com um nível alto de crítica, é porque a gente está caminhando bem longe de Deus, Então a gente tem que voltar pro prumo, voltar para a raiz, voltar para a origem. E ele começou, meu Deus, logo hoje, é esse pregador, e ele não está falando nada com nada, ele ficou preocupado, o culto inteirinho, ele não recebeu nada. Ele pensou, meu Deus, o que eu fui fazer, trazer os meus amigos logo hoje não era o dia. Daí quando, ele tá ali com Deus só lamentando, ele sai chegar no carro, eu já vou pedir desculpa para eles, enfim. Daí ele olhou para o lado e começou a pensar, daqui a pouquinho eu vou falar para eles, eu vou lá, porque ele queria já atrapalhar no meio do culto, sabe? Aquelas coisas que a gente sente, diz assim, vamos sair daqui, ou tipo assim, vou conversar para distrair ele, para ele não ver que o culto tá tão ruim, aquelas coisas que a gente pensa assim e tal. De repente ele olhou um amigo no chão, o outro chorando com Deus. Ele, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. E daí naquela hora, o Espírito Santo começou a constranger ele. E ele diz, meu Deus, eu acho que alguma coisa aconteceu aqui e eu não participei. Estou perdendo a visitação. E quando ele chegou no carro, antes, ele pensou até em reclamar, ele ficou quieto. E os amigos começaram a contar, meu Deus, aquela palavra foi para mim. Ele falou que Jesus me ama. Meu Deus, isso veio como flecha ao meu coração. E ele, meu Deus, o que aconteceu? E ele foi murchando, e aquela coisa foi entrando nele. Ele começou, gente, me perdoa. E porque ele ouviu um amigo, que culto foi esse? E tal. E ele disse, eu não participei de nada disso, meu Deus. O que eu estava fazendo aqui? Que eu não vi nada disso. Como é que aconteceu tudo isso com eles? O Senhor pegou eles e eu nada. Porque ele estava num lugar de crítica.
ele não estava no lugar que era para ele estar. Cada palavra dita era uma resposta das orações dos amigos dele. E ele não entendeu, ele queria enfeitar aquilo que era simples. Então ele contou, para os amigos dele como estava se sentindo. Porém antes ele chorou muito, pediu perdão a Deus. Ele disse: Deus, por favor, da próxima vez que meu julgamento for maior que o Senhor, daquilo que o Senhor está dizendo, limpa os meus olhos, eu não quero mais ficar nessa cegueira não, Senhor. Não me deixa ficar de fora. Por favor, não deixe sua doce graça tá longe de mim. Eu quero perceber que a graça de Deus está aqui. Eu quero ser livre dos meus achismos. Eu quero arrancar tudo isso, Senhor. E quando eu ver algo passar da tua presença, que eu não perca a hora da tua visitação. Gente, veio um temor no meu coração para que a gente não perca a hora da visitação. Por que eu falei disso, gente? Porque aqui falou, que ele veio para os que eram dele e os seus não o receberam. Nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não perca a hora da visitação. Eu quis dar um exemplo claro para vocês perceberem, para vocês começarem a familiarizar. Porque muitas vezes a gente é esse cara que leva o amigo na igreja. Ou independente de onde está, a gente não celebra o momento. Deus está ali operando, Deus está ali fazendo e a gente eleva as nossas críticas. Tem um outro exemplo que eu quero comentar com vocês rapidinho para testificar mais ainda. Porque nós somos essas testemunhas. E eu tenho um exemplo disso na minha vida. Que graças a Deus deu tempo, deu meio parar com as minhas críticas e dizer: Deus, me perdoa. O que aconteceu? Você sabe que eu e meu esposo trabalhamos com casais e um dia ele foi ministrar um casamento. Gente, eu me arrumei toda, fui de salto e o casamento era num campo, coisa mais linda. Pensa, o pé da serra, aquela coisa mais linda do mundo, decoração maravilhosa. Só que quando a gente chegou lá, um pé d'água, gente, era a chuva. E os noivos não tinham se preparado com aqueles toldos, não tinham se preparado para receber os convidados como deveria. Eu disse pro meu esposo: eu vou ficar no carro. E meu esposo lá foi celebrar o casamento com um guarda-chuva, a noiva e o noivo com outro guarda-chuva, e eu do carro sendo espectadora de longe. Eu disse: meu Deus, o que eu fiz? O que eu vim nesse casamento? Porque, Senhor, essa chuvarada vai virar um lodo. E comecei a criticar. E vai ter lama, e nananana. Mas na minha mente, eu falando ali com Deus, De repente, eu abri um pouquinho o vidro do carro e eu vi risos. E eu ouvi o meu esposo falando assim: porque o Senhor está se manifestando nessa chuva. E Ele está dizendo que assim vai ser a presença dEle na sua vida, no seu casamento, nessa aliança de casamento. Ele está inundando esse casamento com o amor dEle. Eu digo: meu Deus, o que eu estou perdendo, Senhor? Só de pensar disso me arrepia, gente. Vocês não sabem como eu fui constrangida naquele dia. Eu disse: Senhor, eu não quero saber de nada. Eu não vou ficar de fora, não. Eu quero mergulhar. Eu quero ter essa visão que o meu esposo está tendo. Abre a minha visão, que eu não seja bitolada, que nós não sejamos bitolados. Gente, eu mergulhei naquela presença e não quis perder mais nem um pouquinho, nem um tantinho do que Deus estava fazendo naquele lugar. E eu quero te dizer, Jesus está passando hoje aqui. Jesus está dizendo para mim e para você. Ele está te visitando aí. E Ele está dizendo: não fique de fora daquilo que eu quero fazer. Porque eu vim para você, mas se você não quiser, não tem problema. Vão ter outros que vão querer a minha vida neles, a minha luz brilhar neles. E é assim como aquela chuva naquele dia, naquele casamento. Gente, quando eu mudei minha visão, quando eu saí daquele lugar de crítica, que eu comecei a participar, que eu fiz parte do que estava acontecendo, algo começou a mudar dentro de mim, a visão daquele lugar transformou e eu pude ver o que Deus estava fazendo. Foi um dos casamentos mais lindos que eu fui até hoje. A presença de Deus era primordial. Tudo que a gente olhava tinha Deus na simplicidade. E eu lembro de meu esposo ministrar a palavra, aquela chuva caindo, e eu podia ver o Senhor falando: eu estou nisso, eu tenho o controle. Então o Senhor está nos dizendo nesta manhã: eu estou nisso. Pare de criticar, pare de achar, sabe os nossos achismos? Deixe de lado e deixe que o Senhor faça na sua vida. Assim como João nos ensinou.
Encoste a sua cabeça no ombro de Jesus, no peito de Jesus. Ouça a voz dele. Diz para o Senhor assim: Pai, não permita que eu tenha a mente, os olhos fechados, que eu tenha uma consciência limpa, Senhor, que a minha consciência não seja suja, que as minhas críticas caiam por terra e que eu dê lugar para aquilo que Tu esteja fazendo. Eu quero caminhar contigo, Senhor. Seja corajosa agora e faça essa oração. Seja corajoso, faça essa oração. Eu quero caminhar contigo como João caminhava. Eu ouso te pedir, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa te ver. Abra os meus olhos para que eu possa ver o que o Senhor está fazendo. Eu não quero perder o dia, a hora da visitação. Amém? Deus te abençoe e até o próximo devocional.